Ponto 33, proposta 282, para aprovar a minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo, a minuta orientadora e a transferência de apoio financeiro no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Intervenções? Senhora Vereadora Sónia Paixão. Senhor Presidente, vamos falar aqui de um tema que a todos muito nos agrada e que, reconhecido por todos, a importante atividade desenvolvida pelos agentes desportivos do nosso concelho, culturais também, como é óbvio evidente. E relativamente à proposta que nos é apresentada, dando nota de que o número de candidaturas que nos foi apresentado é um número substancial, mas contudo, com os montantes que estão definidos a atribuir, salvo melhor opinião, e o que diz objetivamente a documentação é que ainda não prefaz ou não totaliza o valor que foi definido por despacho do Sr. Presidente de 15 de janeiro de 2018, conforme obriga o próprio regulamento. Das candidaturas que foram apresentadas, aceites, nada temos a dizer sobre elas, mas temos sim, desde logo, a dizer quanto às candidaturas que foram apresentadas e que foram excluídas por terem sido recepcionadas fora do prazo de candidatura. E a observação que nós gostávamos de deixar, e a sugestão, era de inclusão destas mesmas candidaturas à semelhança do que já fizemos em anos anteriores, e basta fazer o paralelismo com o ano passado. Portanto, nós, o ano passado, admitimos candidaturas ao REMA apresentadas fora do prazo. Este ano não estamos a fazer. Do nosso ponto de vista, estando estas candidaturas assentes, ou o atraso das mesmas assentes nos mesmos pressupostos, leva-nos a sugerir que as mesmas possam ser enquadradas desde já no âmbito dos apoios e, portanto, da análise que já foi aqui feita, sem prejuízo, já adiantando a possibilidade do Sr. Vice-Presidente me responder que, ao abrigo do artigo 33, depois poderia rever essas candidaturas. Eu acho que nesta fase em concreto, que as mesmas deveriam desde já estar a ser consideradas. Estamos a falar de 7 candidaturas e no meio, como todos sabemos e reconhecemos, sem qualquer mérito para as restantes coletividades que aqui estão integradas, mas está, por exemplo, a Sociedade Recreativa e Cultural 1º de Agosto Santeirense, o Atlético de Via Rara, o Núcleo de Cicloturismo de Moscavide, a Academia Recreativa e Musical de Sacavém. Portanto, acho que estas entidades, pelo histórico que têm do desenvolvimento cultural, sobretudo desportivo, em Loures, nos carecem uma particular atenção e esta oportunidade para integrarem. Muitas das vezes, como todos sabemos, há alterações aos seus corpos diretivos, há algum desconhecimento dos prazos do próprio regulamento, que pode levar a que as candidaturas não sejam apresentadas em tempo. E, para nós, esta constituía a primeira sugestão e questão que gostávamos de deixar. Segunda, e peço desculpa de não ter sido logo a minha primeira intervenção neste âmbito, este ponto não foram distribuídos documentos de compromisso da proposta, portanto, documentos de compromisso individualizado com cada uma das entidades. Se calhar pedir aos serviços que os pudessem facultar, temos o cabimento, não temos o compromisso, sem o qual não devemos deliberar nos termos da lei. Dizer também que há aqui algumas dúvidas relativamente algumas falhas em documentos que nos foram apresentados, por exemplo, na União Desportiva de Ponte de Frielas existe uma incoerência relativamente ao orçamento apresentado
e ao elegível na informação técnica. O orçamento apresentado é de 1.234,82 € e depois diz orçamento elegível de 2.251,21 cêntimos. A proposta de transferência é de 885,46. Certamente há aqui algum lapso entre o valor apresentado no orçamento e depois o elegível. Dar nota que na grelha de avaliação, desta proposta, o orçamento elegível aqui está 1.234, pelo que a proposta de transferência devia de ser 225. Eventualmente há aqui algo que nesta proposta não está correto, o que a juntar à inexistência do documento de compromisso, se calhar, se não houvesse nenhuma questão em contrário, levaria aqui a propor que o processo pudesse ser instruído para a próxima reunião de Câmara. Relativamente aos corações de Valfigueira e no âmbito da atividade regular, eu peço desculpa, há pouco não referi que, quanto ao ponto de Frielas, era no que diz respeito a obras de manutenção e conservação, na rubrica de obras de manutenção e conservação. Corações de Valfigueira, verifica-se aqui uma redução de 29% na atividade regular, o que também não obedece ao valor de cálculo que devia de estar, ao valor está errado, não é? Há aqui qualquer lapso. Pronto, deviam de estar 2.332,35, mas sim os 2.073,20 com os 29% de valor de redução. Se calhar deixava estas questões desde já ao Sr. Vice-Presidente para melhor localizar aqui nas que tenho ainda por fazer. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder às questões colocadas pela Sra. Vereadora e depois pedindo ajuda e autorização ao Sr. Presidente para que o Dr. Alfredo Santos, diretor do DCDJ, nos pudesse depois também ajudar aqui com algumas questões mais específicas que foram colocadas e que eu confesso não domino com o grau de pormenor que seria necessário para dar uma resposta capaz e efetiva. Primeiro, e relativamente às questões colocadas pela Sra. Vereadora naquilo que tem que ver com as candidaturas fora de prazo e com o praticar-se este ano, coisa diferente daquilo que se fez o ano passado. Dizer que o ano passado nós tínhamos uma situação que também era diferente da que temos este ano. Desde logo porque todas as candidaturas apresentadas não esgotavam a totalidade da verba consignada, digamos, ao RMA. Portanto, as candidaturas no seu conjunto não chegavam à totalidade da verba consignada ao RMA e isso permitia encaixar as candidaturas independentemente delas terem chegado fora de prazo. Não é esta a circunstância este ano, como a Sra. Vereadora teve a ocasião de assinalar, e bem, houve um acréscimo muito significativo do número de candidaturas e do valor das próprias candidaturas, o que significa que temos que encontrar um critério que seja um critério claro para todos em termos da seleção das candidaturas. E claramente que houve um conjunto de entidades, independentemente da insistência que até que fizemos com algumas delas, através dos técnicos de zona, contactos telefónicos, etc., entregaram, de facto, em momento já posterior àquilo que era o prazo para entregarem essas candidaturas. E temos-las, íamos aceite, não fora a circunstância de, se as aceitássemos, isso vir a prejudicar os montantes a distribuir por quem entregou em tempo. Portanto, e não seria uma situação justa para quem entregou e cumpriu os prazos que estão no próprio regulamento ser penalizado pelo facto de ter havido quem entregasse fora de tempo. E é esta a razão porque não se pratica, digamos, aquilo que se praticou o ano passado. Ainda há pouco tivemos a ocasião de num dos programas que apreciámos antes deste, aceitar candidaturas que entraram fora de prazo, mas porque o montante, digamos, o montante para este programa permitia exatamente, digamos, corresponder a todas as candidaturas que nos chegaram. É só essa, exclusivamente, a razão. Depois, dizer que qualquer uma das entidades que entregou fora de prazo tem, na nossa opinião, a maior respeitabilidade. São tudo entidades absolutamente conhecidas, com trabalho realizado, com atividade regular. Não é isso que está em causa, não é uma apreciação sobre a atividade, as características da atividade ou a bondade das suas atividades ou propostas. Não é disso que se trata. Portanto, nós sabemos quem são entidades que estão há muito tempo no terreno, portanto, e não é nenhum juízo de valor sobre a atividade. É um juízo de valor sobre a candidatura e as condições de candidatura que são iguais para todos. É para isso que criámos um regulamento que foi decidido de forma transparente, que tem regras e que estamos todos obrigados a cumprir.
Depois dizer o seguinte, em relação à questão dos compromissos que a Sra. Vereadora colocou, eu julgo que estão em distribuição neste momento. Tenho informação aqui que não houve condições, por serem muitas entidades, de distribuir inicialmente. O cabimento está cá, faz parte do processo, como os seus vereadores tiveram a ocasião de ver, em relação aos compromissos, creio que estão neste momento em distribuição, que o Dr. Filipe Kassab terá trazido em mão, inclusivamente. Depois foram colocadas aqui duas questões já mais específicas, que essas sim, digamos, o Dr. Alfredo Santos, com certeza com mais propriedade do que eu, conseguirá esclarecer. Uma sobre a União Desportiva da Ponte Frielas, uma discrepância entre o valor orçamentado e o valor elegível, se percebi bem, e uma outra em relação aos Corações de Valfigueira, em que há, digamos, também em relação à atividade regular, um percentual que parece não estar, digamos, de acordo com aquilo que o regulamento fixa. Mas talvez o Dr. Alfredo nos possa aqui ajudar com a ajuda também dos outros membros da Comissão que fez a apreciação das propostas, que, como sabem, é uma das obrigações criadas pelo regulamento. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Antes de dar a palavra ao Diretor do Departamento, de facto estão ainda a ser reunidos os compromissos, chegarão até ao fim da reunião de Câmara, são muitos, e um deles até estava dependente da alteração orçamental, portanto, os cabimentos, havia compromisso, mas não havia cabimento, portanto, em princípio teremos tudo isso regularizado até ao final da reunião de Câmara. Sr. Diretor do Departamento. Sr. Presidente, muito boa tarde. Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores. Então, começando aqui pela questão da União Desportiva Ponte Frielas. Este processo do ROMAI é um processo complexo também para nós, mas também para as associações. Então, eles fazem as candidaturas, juntam documentos e preenchem impressos, e o que se constatou aqui no Ponte Frielas é que o valor que eles apresentavam foi 1.234,82. No momento em que nós fomos conferir os documentos todos que acompanhavam esta candidatura, os comprovativos de despesa eram superiores ao valor que eles apresentaram. Portanto, houve aqui, da parte deles, um erro na conta que fizeram dos custos associados às obras que pretenderam realizar. Em relação aos Corações de Valfigueira, se a Sra. Vereadora me pudesse ajudar. Sr. Presidente, Diga, Sra. Vereadora, pode dizer o que falta. em relação aos Corações de Valfigueira, aqui a nossa dúvida consiste no cálculo, portanto, se multiplicarmos o orçamento por 50%, vezes a avaliação, que corresponde a 80%, vezes a redução dos 29% que ficou referido, o valor não corresponde a 2.332,35, mas sim a 2.073,20. Sr. Diretor. Se me derem 5 minutos, eu vou fazer as contas novamente para confirmar este valor, porque assim não consigo. Muito bem, não sei, eu proponho o seguinte, portanto, vamos dispensar o Sr. Diretor, o Sr. Vice-Presidente intervirá, a Sra. Vereadora terá outras questões eventualmente para colocar, outros vereadores queiram intervir, e depois já voltamos. Se for preciso, deixamos este ponto um bocadinho e fazemos os outros e depois voltamos. Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente, só dizer que em relação ao artigo 33, o artigo 33 não é decidido neste momento, portanto é momento posterior. A nossa convicção é que no decurso dos próximos dias, diria do próximo mês, muito provavelmente, teremos ocasião, digamos, de deliberar sobre o artigo 33, que é aquele que tem que ver com as candidaturas que não são enquadráveis nas linhas de apoio já habitualmente consignadas. Algumas das candidaturas, digamos que apresentadas por coletividades serão decididas exatamente nessa sede, mas não temos condições para englobar nesse artigo 33 as candidaturas que foram entregues fora de prazo. Há bocadinho, digamos, pareceu-me ser essa uma das propostas da vereadora Sónia Paixão, até porque aquilo que provavelmente essa dotação terá no final, depois de aplicar todas as linhas de apoio, será uma dotação inferior a 30 mil euros, não chega bem aos 30 mil euros, portanto não chegaria nunca para dar sequência a algumas das candidaturas que por si só esgotariam isso e o dobro. Portanto, não é uma solução possível para isso. O 33 tem, aliás, outra filosofia diferente, não é? E era só para já, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Vereadora Sónia Paixão.
Sr. Presidente, se me permitisse, eu fazia uma questão, interrompia a minha intervenção para o Sr. Vice-Presidente me responder e depois continuaria. As 7 candidaturas que não foram aceites corresponde a que valor de comparticipação? Isto não é assim de resposta imediata, Sra. Vereadora. Sra. Vereadora, eu propunha-lhe que se tem mais questões para colocar. Está bem, então estamos aqui numa situação. Pronto, então vamos passar ao ponto seguinte e já voltaremos a este ponto com mais informação. Ficamos então com este ponto em suspenso. Voltamos ao ponto 33, proposta 282. Penso que devo dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente em primeiro lugar. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dizer que o valor das candidaturas fora de prazo, mas contas feitas de forma bastante rápida, andarão à volta dos 24.500 euros. Portanto, é esse o valor. E agora o Sr. Diretor do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude. Então, em relação à candidatura dos Corações de Alfigueira, portanto, o valor está correto. O que há é um lapso na transposição da ficha de avaliação para os critérios de ponderação, ou seja, onde estão 20% no cumprimento do plano de atividades, foi dada a ponderação máxima, que são 30%, e portanto o total é 90 e não 80, o que está aqui e não aquilo. Portanto, há esta discrepância que vem daí, uma falha na transposição dos valores da ficha para o quadro. Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Vice-Presidente, vimos que, portanto, o valor das candidaturas refere-se, cifra-se na ordem dos 24.400 euros, se bem ouvir, distribuídos pelas candidaturas às várias rubricas, admito, atividade desportiva regular, obras. A consideração que gostava de deixar é, sabendo nós que, por um lado, sobra cerca de 16 mil euros face ao montante global que estava inicialmente previsto pelo Sr. Presidente, face à faculdade que existe também no âmbito do regulamento e ao abrigo do artigo 33, se a memória não me falha, há um montante que está definido no âmbito do artigo 33, 17.500 euros, é o montante que está ali referenciado. Ora, tendo nós muito recentemente aprovado, como todos tivemos a oportunidade aqui de constatar, as melhores contas do município desde sempre. Gostaríamos de ter visto refletido nesta aposta do movimento associativo essas mesmas melhores contas. Creio que este valor que aqui estamos a falar é um valor que tinha um bom acolhimento naquilo que está logo ab início determinado para aplicar no âmbito do REMA, sem, como é óbvio, desvalorizar uma atitude pedagógica para a questão do cumprimento dos prazos, mas aquilo que não podemos deixar de referir é que a própria Câmara já admitiu esta possibilidade. O Sr. Vice-Presidente argumenta que estávamos dentro do plafond definido. Se fizermos as contas da forma como esta bancada está a fazer, também podemos, desde logo, concluir que também está dentro do plafond definido inicialmente para o REMA a aceitação destas 7 candidaturas. Gostávamos, sinceramente, que no âmbito daquilo que consideramos ser o trabalho de proximidade com o movimento associativo,
considerando que estamos dentro dos plafons definidos, considerando que recentemente, e como disse há pouco, aprovámos as melhores contas do município com a integração de um salto de gerência, com a incorporação de um salto de gerência com substância, que de facto estaríamos em condições de hoje estar aqui efetivamente a provar a globalidade das candidaturas que foram apresentadas ao nosso regulamento. A proposta que deixava era aprovarmos hoje aquilo que hoje está aqui submetido à nossa aprovação, mas que na próxima reunião de Câmara aditássemos a esta proposta as 7 candidaturas que hoje estão fora e que apelava ao bom senso de todos, que sei que têm e que já em anos anteriores o fizemos, continuando os serviços a fazer a máxima pedagogia, mas não vamos deixar estas 7 coletividades de fora. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ouvi com muita atenção a intervenção da Sra. Vereadora Sónia Paixão relativamente a esta matéria, que obviamente é muitíssimo importante e que nos é muito cara à bancada da CDU. Todos estamos recordados que ao longo do tempo procuramos fazer aqui, nesta mesma Câmara, e muitas vezes contra, digamos, as políticas e as direções fundamentais fixadas para a anterior gestão socialista, a defesa do apoio ao movimento associativo. A Sra. Vereadora recorda-se com certeza que foi exatamente o Partido Socialista que interrompeu a aplicação do anterior Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo e que a partir de 2011 deixou de haver apoios financeiros transferidos para as coletividades, tendo-se reduzido os apoios municipais apenas e só à transferência de apoios logísticos ou aqueles que, digamos, derivavam de acordos de programa ou contratos de acordos de colaboração ou contratos de programa. Isso significou digamos, uma coisa tão dramática como a redução das transferências financeiras do município para o movimento associativo no ano de 2012, se me não falha a memória, cifrou-se transferências financeiras em 19 mil euros. E este foi, aliás, em 2013. E este foi, aliás, o município que tem a triste coroa de glória que, digamos, lhe foi posta na cabeça pela gestão do Partido Socialista, de no ano 2012 ter sido aquele que menos investiu em cultura em todo o país. Investiu exatamente 2 euros per capita, portanto, na cultura dos seus concidadãos. Não posso deixar de fazer referência a isto porque, digamos, vejo hoje uma predisposição e uma disponibilidade por parte do Partido Socialista que no passado era bem diferente daquela que hoje aqui enuncia em relação à possibilidade de fazer crescer os apoios municipais relativamente a esta matéria. Dizer que o município no último mandato triplicou as transferências para o movimento associativo, criou um regulamento municipal de apoios ao associativismo que anualmente transfere 200 mil euros para o movimento associativo, a somar a outros apoios que são concedidos, nomeadamente através de desporto mais formação, acordos de colaboração, etc, etc. Todo o resto que foi retomado, digamos, em termos de transferências práticas. E isso faz toda a diferença do ponto de vista do investimento na cultura. A Sra. Vereadora também está recordada, seguramente, da discussão que aqui tivemos há 3 anos, quando discutimos o novo Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo e a filosofia que ele devia seguir. E uma das premissas que considerámos na altura, e, digamos, devo recordar que o regulamento foi aprovado unanimemente nesta Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, que foram ouvidas, foi ouvida a Associação das Coletividades do Concelho de Loures, que foram realizadas reuniões com todas as coletividades da Zona Ocidental e da Zona Oriental do Concelho, que o regulamento esteve em discussão pública durante 45 dias, todo esse percurso foi feito. Mas, dizia eu, uma das premissas essenciais em relação ao Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo era claramente a ideia de que não deveríamos voltar à política do passado, de ter um regulamento municipal que assentasse na definição casuística anual de montantes que depois, digamos, e de fórmulas, que depois não haveria, em alguns casos, condições para levar até ao fim do ponto de vista das transferências e dos pagamentos. Isso foi o que aconteceu durante a gestão do Partido Socialista e foi, aliás, uma das razões que levou à interrupção das transferências para o movimento associativo. O número de candidaturas que surgiam à consideração da Câmara
municipal, o montante dessas candidaturas era de tal forma elevado que não havia condição de suportar no orçamento do município as verbas necessárias às respectivas transferências. E aquilo que entendemos todos foi que se deveria criar um esquema em que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, anualmente se fixava um montante global para afetar ao Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo e que, digamos, deveria haver dentro desse montante uma filosofia que é iam-se, em função do número de candidaturas apresentadas, ajustando as percentagens de comparticipação, mas havendo sempre possibilidade de fazer as transferências. Aquilo que a Sra. Vereadora vem hoje aqui trazer é uma alteração a esta filosofia, adicionem-se mais verbas àquilo que é o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, que é exatamente a perversão daquilo que foi a filosofia que todos decidimos que não deveria existir. Porque foi exatamente esta filosofia que, no passado, nos conduziu à impossibilidade de transferir aquilo que nós próprios, a Câmara, tinha fixado em regra, portanto, em Regulamento Municipal, para o movimento associativo, em termos de transferência por via das candidaturas apresentadas. Portanto, relembrar que a história foi esta, relembrar que, se formos por este caminho, estamos claramente a criar condições para que no futuro não haja condições para se transferir aquilo que é necessário transferir para o movimento associativo, porque obviamente o dinheiro não vai chegar. Nós criámos uma regra há 3 anos e desde há 3 anos é esta parte que temos que discutimos com toda a gente. Nós temos a funcionar de forma regular o Conselho Municipal do Associativismo, onde se discutem estes documentos, onde se discutem as filosofias, onde se discutem exatamente as linhas de apoio, as prioridades que devemos conferir às linhas de apoio, o que é que deve ser mais prioritário e menos prioritário nos apoios municipais e onde tem sido também colocada a questão dos prazos. Os prazos são questão que eu acho que são absolutamente essencial na nossa vida. Todos temos obrigações a cumprir e temos prazos a cumprir. E eu creio que depois de termos tido 2 anos em que fizemos a pedagogia de dizer é necessário que cumpram os prazos e as entidades em muitos casos não os conseguiram cumprir ou não puderam cumprir ou não quiseram cumprir, mas nós tivemos forma de acomodar porque o número de candidaturas apresentadas se conformava com o bolo global que tínhamos para distribuir, temos ao 3º ano uma situação diferente. E a situação diferente que aqui temos é, ao 3º ano, nós temos muito mais candidaturas do que dinheiro, digamos, para distribuir. Então temos que fazer cumprir a regra. E a regra tem, claramente, no prazo, uma das suas premissas que é importante do ponto de vista do respectivo cumprimento. Portanto, eu não me parece fazer sentido nós estarmos neste momento a revermos esta regra, compreendendo tudo aquilo que a Sra. Vereadora aqui disse, mas não me parece ser neste momento possível, digamos, entrarmos num caminho que é negarmos tudo aquilo que foi o percurso construído até agora. Vamos este ano rever o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Em próxima reunião de Câmara virá aqui a proposta de abertura da discussão pública exatamente para a revisão do novo Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo. Portanto, e nesse momento, naturalmente, devem ser acolhidas todas as ideias e todas as propostas. Não me parece adequado é que, tendo um regulamento que foi aprovado por unanimidade, que tem premissas muito claras, a Câmara, ela própria, digamos, seja a primeira entidade, depois de ter criado o regulamento, a perverter o regulamento e a fazer coisa diferente daquilo que ela instituiu como sendo a regra a praticar com toda a gente. Portanto, eu não partilho da ideia daquilo que a Sra. Vereadora aqui colocou. Dizer mais o seguinte, nós compreendemos, ao contrário de outras bancadas políticas, qual é o papel do associativismo, qual é o papel, digamos, dos dirigentes associativos. Compreendemos que os dirigentes associativos e o associativismo desempenham um papel insubstituível na sociedade portuguesa e também neste Conselho. E é por isso que temos vindo a investir nas políticas culturais. E devo recordar aos senhores vereadores que, no caso de deliberarmos positivamente o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, que hoje temos aqui em discussão, isto significará que esta Câmara, nesta reunião, se propõe transferir mais de 330 mil euros para coletividades, clubes e associações, portanto, na área do movimento associativo e popular. Desconto aqui os bombeiros, que também tivemos ocasião aqui de discutir, não entram neste bolo e neste montante. É um montante muitíssimo significativo. E, aliás, até desafio, quem quiser, a dizer qual é a Câmara Municipal que transfere, digamos, uma percentagem semelhante do seu orçamento. Mas mais, até sou capaz de desafiar
também a bancada do Partido Socialista a explicar-nos quanto é que transfere, por exemplo, o Governo da Nação para as entidades desportivas e as entidades culturais, em particular para as entidades culturais no domínio dos orçamentos. Continua-se a reclamar 1% para a cultura, mas estamos muitíssimo longe de lá chegar. E não é isso que aqui se pratica. Não é isso que aqui se pratica. Portanto, eu, Sr. Presidente, mantenho a opinião de que se devem, digamos, se deve manter esta proposta. Dizer, em acréscimo daquilo que estou aqui a defender, que se introduzirmos aqui, digamos, uma alteração ao aceitar candidaturas fora de prazo, nós estaremos a reduzir as percentagens de comparticipação às entidades que entregaram as suas candidaturas dentro de prazo. Portanto, e quem o fizer ficará, obviamente, com essa responsabilidade de reduzir àqueles que cumpriram a regra o montante da comparticipação do ponto de vista municipal. Isso, Sr. Presidente. Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Vice-Presidente, como sabe, e digo olhando para si, eu gosto sempre bastante de o ouvir. Só não gosto quando o Sr. Presidente liga ao canal História. Quando o Sr. Vice-Presidente liga ao canal História e que seleciona algumas partes da história, eu confesso que não gosto tanto. Porque eu gosto também de relembrar outras partes da história. E as outras partes da história são, por exemplo, que quando da gestão do Partido Socialista, em que suspendemos de facto a aplicação do regulamento, dizer que no ano anterior nós tínhamos atribuído um montante de cerca de 340 mil euros a 98 associações. Um bocadinho, só no âmbito do REMA, um bocadinho diferente daquilo que hoje aqui estamos a falar. E dizer também, relembrar ao Sr. Vice-Presidente, que também gosta tanto de fazer história, que, e para quem nos está a ouvir, não só para quem está aqui de novo, mas também para quem nos possa ouvir, que nunca o Partido Socialista, pese embora aos anos em que tenha suspendido a aplicação do REMA, não deixou de ter em vigor o programa Desporto Mais e o Mais Formação, que ainda há bem pouco tivemos a oportunidade aqui de votar. E dizer também ao Sr. Vice-Presidente, ainda fazendo um bocadinho da outra parte da história que o senhor não gosta de fazer, que só em matéria de construção e reabilitação de infraestruturas desportivas neste Conselho, a CDU ainda não nos bateu. Portanto, ainda tem muito que fazer pela atividade, pela promoção da prática desportiva neste domínio, ao nível das infraestruturas desportivas, ainda tem muito para fazer para apanhar aquilo que foi a gestão do Partido Socialista quando esteve na Câmara. Isto no capítulo do passado, mas eu gosto mais de falar do presente. E falar no presente é dizer ao Sr. Vice-Presidente, e em concreto, que o Sr. Vice-Presidente tem um plafond ainda no âmbito do REMA, e não vamos escamotear, foi aqui que foi por esta via que eu foquei a minha proposta. No âmbito do REMA, o senhor ainda tem um plafond de 27 mil euros, cerca de 27 mil euros. E estamos a falar de usá-lo em 24 mil, portanto, cabem perfeitamente. E, salvo melhor opinião, não tinha que reduzir as outras propostas, não vale a pena ter esse tipo de argumentação. Nós compreendemos que as prioridades da CDU sejam outras. Aliás, logo no segundo ponto hoje da ordem do dia, na alteração orçamental, o meu colega não mencionou essa pérola, essa cereja em cima do bolo, não valeria a pena, mas só na rubrica da comunicação ficámos com uma dotação atual de 235 mil euros. De facto, é aqui que está a grande prioridade, efetivamente, para os senhores. Do nosso ponto de vista, não tínhamos necessidade nenhuma de fazer qualquer alteração orçamental com aquilo que já está previsto. E não vale a pena dizermos que é de outra maneira. Não. Concretamente, o valor, e para quem nos ouve, agora vou fazer um bocadinho a André Ventura. Para quem nos ouve lá em casa, não é? O valor que está previsto para o REMA chega perfeitamente para as candidaturas que ficaram fora. Não compreendo, Sr. Vice-Presidente, sendo o senhor o proponente desta proposta, e foi o mesmo Sr. Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, que subscreveu a proposta do ano passado, que, estando ainda dentro do plafond, aceitou as candidaturas fora do prazo. Este ano digo-lhe a mesma coisa. Está dentro do plafond, tem 7 candidaturas dentro do prazo. Só lhe estou a dizer isto. Eu compreendo e compreenderia, aceitaria o seu argumentário se estivéssemos a falar
em mais 50 mil euros. Ok, era a vossa opção não querer alterar o despacho do Sr. Presidente proferido em janeiro. Tudo bem, aceitávamos. Não estamos a querer alterar nenhum despacho, nem o montante global inicialmente previsto pelo Sr. Presidente. Dentro do montante que está previsto no regulamento e com o despacho do Sr. Presidente, há espaço suficiente para incluir 7 candidaturas. Este precedente foi aberto pelo senhor o ano passado. Não estamos a querer subverter o que quer que seja. Não nos ponha outro tipo de consideração nesta bancada que não é a que estamos a ter. Em concreto, estamos a apresentar uma proposta com substância em factos, em argumentos de facto e de direito. Senhora Vereadora, foi fora de tempo, mas eu também fora de tempo vou dizer que a matéria de alteração orçamental em relação à área da comunicação tem a ver com o reforço da comunicação a propósito do caneiro, da obra do Caneiro de Sacavém, que é de facto uma necessidade especial, que exige medidas especiais. Precisamos ao longo deste período ter muita informação às pessoas de diverso tipo e isso faz tendo custos. É aliás curioso que os representantes do Partido Socialista na cidade de Sacavém critiquem a Câmara por haver falta de informação e depois sejamos aqui informados por pôr dinheiro para fazer essa mesma informação. Enfim, veio a destempo, mas leva a resposta a destempo também. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em abono daquilo que foi dizendo e também para contrapor a esta última questão colocada para a Sra. Vereadora Sónia Paixão, dizer o seguinte. Aquilo que a Sra. Vereadora diz ser, digamos, o remanescente do 33, que acrescentado pelos tais 16 mil euros, se não falha a memória, que há pouco referiu, podiam dar cobertura às candidaturas fora de prazo, dizer só o seguinte. Foi entendimento das coletividades do Conselho de Loures que têm frequentado quer o Conselho Municipal do Associativismo, mas sobretudo as ações de formação dinamizadas por Espaço A, que, tendo em conta um conjunto de obrigações que neste momento estão fixadas, em particular, digamos, em relação às questões dos bares, das associações, que o município deveria procurar canalizar boa parte do artigo 33 e das candidaturas ao artigo 33 para o apoio às candidaturas, esse apoio, para a remodelação e para o cumprimento integral da lei naquilo que tem a ver com os bares. Ou seja, neste momento a ASAI impõe, a legislação em geral, impõe aos bares das coletividades um conjunto de obrigações para poderem servir refeições. E uma boa parte das nossas coletividades não estão em conformidade com a lei. E a questão que se coloca é que é preciso fazer obras. E o entendimento que houve da parte das entidades coletivas, das coletividades e associações, era que o 33 este ano, não sendo em exclusivo para isso, porque há situações de emergência, sítios onde chove dentro de salas, problemas, digamos, que carecem de uma resposta urgente, mas na medida das disponibilidades e das possibilidades, o que houvesse de remanescente deveria ser exatamente encaminhado para acorrer àquilo que é o cumprimento que pode resultar em coimas passadas pela ASAI, como aliás já aconteceu com atividades do Conselho. Portanto, e essa é uma das razões para se encaminhar prioritariamente para o artigo 33 esse remanescente de cerca de dezena e meia de milhares de euros que digamos, se somam àquilo que já estava previsto no 33 e exatamente por isso não há a tal disponibilidade que há pouco aqui se falava. Dizer também à Sra. Vereadora o seguinte. Sra. Vereadora, a história não é uma ciência, portanto não é sabido. Há até mesmo quem diga que é uma arte, faria de mim um artista. Mas a história é seguramente um registro, do passado. Bem, e desse ponto de vista, o passado é inequívoco. Em 2013, no último ano da gestão do Partido Socialista, transferiu-se para o movimento associativo do Conselho 19.694 euros em montantes financeiros. Em 2017, último ano do último mandato da CDU, do mandato passado, transferiram-se 657.117 euros. A diferença é grande. Mas dizer à Sra. Vereadora também o seguinte. Entre outubro de 2013 e abril de 2018 foi pago ao movimento associativo do Conselho qualquer coisa como 2.318.000 euros. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença em relação à história, em relação à prática, em relação àquilo que aconteceu e à forma como se encara esta componente da nossa comunidade e o papel que esta componente tem
na vida local e na forma como a devemos apoiar. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vou dar a palavra novamente à Sra. Vereadora Sónia Paixão. Sr. Vice-Presidente, eu relativamente à história já dei o meu contributo. Só dizer ao Sr. Vice-Presidente que essa questão dos 17.500 euros para fazer essas importantes obras de adaptação nos bares, se, por exemplo, todas as entidades que apresentaram candidaturas pretenderem, necessitarem de fazer essas mesmas obras, acredito que não sejam todas, mas a esmagadora maioria, todos sabemos que sim, todas elas têm o bar e fornecem as refeições, estamos a falar de cerca de 200 euros para elas. Acho que não serve para nada. Acho que aí, então, aplicar-se-ia 200 euros a cada uma, pronto. Provavelmente aí aplicar-se-ia trazer aqui uma linha de apoio específica, que aceitaríamos todos, com certeza, para responder a essa necessidade e a essa obrigatoriedade legal e desde já e nesta matéria, do ponto de vista legal, permita-me que partilhe uma outra que também acho que devia de estar sobre as nossas mentes, que tem a ver com a obrigatoriedade destas entidades terem medidas de autoproteção também aprovadas e implementadas. E estas duas medidas deviam efetivamente talvez constituir por duas linhas específicas que o município pudesse vir a apoiar. Portanto, eu acho que o esgrimir das nossas argumentações já foi longo, nós já defendemos a nossa proposta, entendíamos que de facto devia de refletir as 7 entidades e há condições objetivas para que tal fosse. Agora, é uma questão política e, feliz ou infelizmente, quem está à frente dos destinos do município é quem compete agir em conformidade com aquilo que entende que são as suas opções políticas no momento, que neste caso em concreto não são as do Partido Socialista. Muito bem, então penso que temos encerrado esta discussão e vamos votar o ponto 33, proposta 282. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.